Tudo bem, pessoal? Retornamos aqui para a nossa aula de princípios. Acabamos de fazer umas questões aí para fixar os princípios anteriores e vamos partir para os próximos. Nesse bloco agora a gente vai trabalhar com dois princípios. O princípio da universalidade e o princípio do orçamento bruto. Vamos lá. Então, seguindo o nosso modo, a nossa metodologia. Então, princípio universalidade. E o que é que diz o princípio da universalidade? O princípio da universalidade, primeira coisa, ele está de forma explícita na Lei 4.320. No artigo 2 da Lei 4.320 diz que deve observar, entre outros princípios, aí tem o binomio UAU, unidade, anualidade e universalidade, UAU. Os três princípios que estão logo no artigo 2º da Lei 4.320, que trata sobre os princípios orçamentários. E o que é que diz o princípio da universalidade? Diz o seguinte, que todas as receitas e despesas públicas devem constar na LOA. Então, de acordo com o princípio, todas as receitas e despesas devem constar na LOA. Aí, primeiro parênteses. Quando ele fala todas as receitas e despesas públicas devem constar na LOA, isso está certo, isso não está errado. Se vier uma prova dessa forma, que o princípio da universalidade diz isso, você vai marcar certo. Porém, você tem que ter um cuidado. Existem receitas e despesas, certo? Receitas e despesas. Receitas e despesas. Vamos lá. Orçamentárias e extra-orçamentárias. Aí o que é que acontece? As orçamentárias constam na LOA. As extra-orçamentárias não constam na LOA. Certo? Então, para deixar claro, o princípio da universalidade ele diz isso, que todas as receitas e despesas devem constar na LOA, só que você tem que ter um cuidado. Quando ele fala receitas e despesas, se for orçamentária, está na LOA mesmo. Se for extra-orçamentária, não consta na LOA. Aí deixa eu te dar uma dica aqui importante. Além disso, constar. Quando eu falo constar, o que vale é, na primeira etapa da LOA, elaboração, e terceira etapa. Então, eu estou partindo da premissa que você lembra do que a gente viu na aula inicial, que eu falo sobre ciclo orçamentário. Você sabe que o ciclo orçamentário tem 4 etapas. A primeira etapa é a elaboração. Então, uma coisa é eu colocar a receita e despesa na hora que eu elaboro. Mas pode ser que durante a execução da LOA surja uma receita ou uma despesa que você não tinha inicialmente pensado. É uma receita orçamentária. Essa receita também entra na LOA. Só que ela entra na LOA a posteriori. Então, constar, só para deixar claro, constar na LOA não tem a ver só com a primeira etapa. Constar na LOA é na primeira etapa, que é o mais sensato, mas também constar na LOA pode ser as receitas que você não conseguiu prever e as despesas que você não conseguiu prever, mas que elas foram necessárias durante a execução da LOA. Elas também são orçamentárias, elas também devem constar na LOA e elas não são exceção ao princípio da universalidade. Então, as únicas exceções ao princípio da universalidade são as receitas e despesas extra-orçamentárias. Então, para deixar claro, exceções? Sim. Quais? Receitas e despesas extra-orçamentárias. Receitas e despesas extra-orçamentárias.
Só que aí tem um problema. Isso aqui está certo, só que isso aqui numa prova, hoje em dia, numa prova atual, isso aqui está certo, mas isso aqui está insuficiente. Porque algumas provas, ela vem com detalhes do que são as receitas e despesas extra-orçamentárias. Eu vou te dar uma dica, a gente ainda está na primeira aula, basicamente aula mesmo, que a gente teve a aula inicial que foi para dar uma visão geral sobre PPA, LDO, LOA, ciclo orçamentário, créditos adicionais. Essa aula ela é importante, mas a aula mesmo que a gente está se aprofundando mais é nessa. Só que o que é que eu vou te falar? A gente ainda está no início do curso. Eu vou te dar uma dica incompleta, uma dica que está certa, mas ela não vai estar 100% completa, do que são como identificar uma receita e uma despesa extra-orçamentária. Então vamos lá. Então, para isso, a gente vai ter que usar aqui uma demonstração contábil. Existe um negócio chamado balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Do balanço patrimonial, você vai ter um negócio chamado ativo, você vai ter um item chamado passivo. E você vai ter chamado item patrimônio líquido. Anota aí, patrimônio líquido. Ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo, ele vai se dividir em ativo financeiro e ele vai se dividir em passivo, em ativo, desculpa, permanente. E o passivo, ele vai se dividir em passivo financeiro e ele vai se dividir em passivo permanente. De forma simplificada, o que seria o meu ativo financeiro? Seria o meu caixa. Caixa. É o que eu tenho no caixa. E de forma simplificada, aí eu vou apagar aqui, tá, pessoal? E de forma simplificada, o que seria o meu passivo financeiro? Seria a minha dívida flutuante. Seria a minha dívida flutuante. Aí o que é que acontece? A dívida flutuante, ela possui 5 itens. A gente não vai ver todos os itens agora, não. A dívida flutuante ela possui 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5. A gente só vai estudar 2 agora. Eu não vou ensinar os outros agora. Então, o item 3 da dívida flutuante é chamado depósitos. Depósitos e calções. E o item 4 é chamado de aro, que também é conhecido como antecipação de receita orçamentária. Antecipação de receita orçamentária. Agora eu vou dar uns exemplos para você anotar no seu caderno aí. Então, e esses outros aqui, a gente vai ver depois. Esse aqui a gente vai ver na aula de receita e despesa. Na aula de receita, quando eu mostrar a diferença de uma receita orçamentária para uma receita extra-orçamentária. Aí eu volto nisso. Por enquanto, a gente ainda está no começo do curso, não precisa de a gente se aprofundar aqui ainda. Mas você já está aprendendo o seguinte. Eu tenho um negócio chamado, uma demonstração contábil, balanço patrimonial. O balanço patrimonial, eu vou ter meu ativo. Quem vai ser o meu ativo? Vão ser os meus direitos, os meus bens. O que nos importa aqui é o ativo financeiro, que é o caixa. E o que me importa aqui é o passivo financeiro, que é a dívida flutuante. E por que eu estou falando isso? Porque olha o conceito que eu vou te dar agora. Qual é o conceito, por isso que eu estou falando isso, qual é o conceito de receita extra-orçamentária? Receita extra-orçamentária é uma entrada compensatória no ativo e passivo financeiro. Se eu aumentar aqui, e se eu aumentar aqui, ou seja, se entrar dinheiro, preste atenção, se entrar dinheiro, mas esse dinheiro que entrar for decorrente de um desses itens, ou seja, aumentar ali e aumentar aqui, isso é uma receita extra-orçamentária, porque é uma entrada compensatória no ativo e passivo financeiro. Por outro lado, se sair dinheiro do caixa e sair e diminuir uma dessas obrigações, porque no passivo financeiro estão as obrigações da dívida flutuante, se diminuir uma dessas obrigações,
você está diante de uma despesa extra-orçamentária. Então anota aí. O que é uma receita extra-orçamentária? É uma entrada compensatória no ativo e passivo financeiro. O que é uma despesa extra-orçamentária? É uma saída compensatória do ativo financeiro e do passivo financeiro. Ou seja, entrou dinheiro no caixa, aumentou o ativo financeiro e aumentou na mesma proporção o passivo financeiro, receita extra-orçamentária. Saiu o dinheiro do caixa, diminuiu o ativo financeiro e diminuiu o passivo financeiro na mesma proporção, você está diante de uma despesa extra-orçamentária. Professor, estou quase chegando lá. Dá um exemplo com depósitos. Vou dar um exemplo. Depósitos, imagina o seguinte, que foi uma empresa ganhou uma licitação, foi assinado o contrato e foi feito, dentro da edital da licitação, já tinha escrito de forma explícita que seria exigido um depósito em garantia. Ou seja, o depósito em garantia. E a empresa, no início do contrato, na hora que ela assina o contrato, ela tem que fazer o depósito em garantia. Quando a empresa faz o depósito em garantia, esse depósito em garantia é uma receita. Por quê? Porque vai entrar no caixa, mas também vai entrar aqui no depósito. Então, porque quando imagine que você é administração pública, quando você recebe o dinheiro em depósito em garantia, aquele dinheiro não é seu da administração pública ainda. Se a empresa contratada cumprir todas as obrigações dela, no final do contrato, você tem que devolver o dinheiro. Então aquele dinheiro não é da administração pública. A administração pública é apenas um fiel depositário daquele dinheiro. Então no momento da execução contratual é feito um depósito em garantia, entrou o dinheiro, receita extra-orçamentária. Acabou o contrato, não teve nenhuma penalidade, a empresa foi perfeita, foi excelente, não teve multa, não teve nada. A administração pública deve devolver o dinheiro corrigido. Quando a administração pública devolver o dinheiro corrigido, vai ser uma despesa. Só que como a gente está falando de depósitos em garantias, e depósito garantia é um do tipo dos depósitos que existem, nesse caso, na hora que eu recebo um depósito, é uma receita extra-orçamentária, e na hora que eu devolvo um depósito, é uma despesa extra-orçamentária. Aro, eu só coloquei aro por enquanto aqui, para você lembrar que aro, quando eu contrato aro é um empréstimo, tá pessoal? Aro é um empréstimo de curto prazo. Quando você contrata um aro, entra dinheiro. Se entra dinheiro, quando você contrata um aro, é uma receita extra-orçamentária. Quando você paga um aro, você devolve aro para o banco, você paga o dinheiro para o banco de volta, é uma despesa. Como é uma despesa que está saindo dinheiro, só que como envolve aro, e aro faz parte da dívida flutuante, tudo que impactar a dívida flutuante e entrar dinheiro é receita extra-orçamentária. Tudo que impactar a dívida flutuante e sai dinheiro é uma despesa extra-orçamentária. Essa é a grande dica. Qual é a boa notícia? Que se você gravar esses 5 itens aqui, você acerta qualquer questão de receita e despesa extra-orçamentária. Só que eu não vou falar os 5 itens hoje. Vai ficar para as próximas aulas. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra o princípio da universalidade. Vamos agora para o princípio do orçamento bruto. Então, vamos fechar aqui. Próximo princípio, orçamento bruto. Princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto diz assim: as receitas e despesas que constam na LOA devem ser evidenciadas pelos seus totais. Vedadas quaisquer reduções. As receitas e despesas que constam na LOA devem ser evidenciadas pelos seus totais, vedadas quaisquer reduções. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: para constar na LOA, já é receita orçamentária. Então, isso que ele está falando aqui, ele está se referindo às receitas orçamentárias. Receitas e despesas orçamentárias.
vedadas quaisquer reduções. Ou seja, você não pode colocar uma receita pelo valor líquido. Você tem que colocar a receita que você vai arrecadar pelo valor bruto. Qual é a boa notícia? Não tem exceção. Só que eu quero ser um pouquinho chato e eu quero abrir sua mente para uma possível questão de prova. Deixa eu te dar uma dica aqui. Ó. Imagina que aqui você tem a LOA, vamos colocar aqui com outra cor. Imagina aqui que você tem a LOA. Aí vamos supor que você tem aqui a receita. Vamos colocar aqui receita. E vamos colocar aqui despesa. Aí o que é que eu tenho para te dizer? Vamos supor que aqui a gente tem imposto de renda R$100. E vamos colocar aqui do outro lado fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, FCO, FNE e FNO, educação e o resto. Aí, vamos colocar aqui o seguinte. Resto, 41,28. 9,72. Certo? Aqui 3%. Aqui 21,5%. E aqui 24,5%. Deixa eu ver se vai dar certo. Deu certo. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu vou aproveitar esse momento para até aprofundar algumas coisas que vão ser úteis para você no curso. Isso que a gente está trabalhando aqui é o seguinte, existe um negócio chamado vinculação de receita. A gente que é leigo no assunto, quando a gente começa a estudar a matéria, a gente pensa assim, quando o Estado, a União, o município, o Estado que eu estou falando, o ente público, arrecada impostos, ele aplica onde ele quiser. A noção leiga diz isso. Está errado. Quando o ente público ele arrecada, parte daquele dinheiro já é vinculado. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a cada R$100, isso cai na prova. Pode cair tanto em constitucional quanto direito financeiro, quanto orçamento público. Então, a cada R$100 de imposto de renda, 21,5% vai para o FPE. Professor, pelo amor de Deus, o que é FPE? Grave isso. Fundo de Participação dos Estados. Esse dinheiro a União não pode nem gastar. Esse dinheiro a União só pode fazer uma coisa. Arrecadar os R$100 de imposto de renda e repassar o dinheiro para o Estado. FPM, 24,5% do imposto de renda tem que ir para o FPM. Professor, pelo amor de Deus, quem é FPM? Fundo de Participação dos Municípios. 3% do imposto de renda tem que ir para os 3 fundos constitucionais. Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 3% de 100 dá R$13. 9,72% tem que ir para a educação. E 41,28% fica livre. Esse 41,28%, a União pode gastar onde ela quiser. Aí ela está livre. Então, ou seja, de R$100, aproximadamente 60% do dinheiro já foi comprometido. E só 40% é que está em tese livre. Aí em cima disso eu quero fazer uma pergunta, uma análise, fazer uma análise com você. Esse dinheiro do FPE e do FPM, ele é auditado pelo Tribunal de Contas da União ou pela Controladoria Geral da União? Não. Porque esse dinheiro do FPE e do FPM é do Estado e é do município, respectivamente. Esse dinheiro nem da União é. A União apenas arrecada e repassa. Aí algum sábio do orçamento poderia pensar assim, cara, se esse dinheiro não é da União, o FPE e o FPM não é da União, esses últimos 3 aqui são da União, tá? Só para deixar claro. Esses 3 últimos são da União. Esses 2 de cima não são da União. Aí um sábio do orçamento poderia pensar assim, se esse dinheiro não é da União, ao invés da União prever na LOA o valor de R$100, a União não poderia, ao invés de colocar R$100, colocar só a diferença, ou seja, ela tira isso daqui e coloca aqui apenas 54, porque isso aqui é 54, ó. Por que a União não coloca só os 54? Já que esse dinheiro, os R$100, não é dela. Desses R$100, R$46 vai para os estados e municípios. Por que a União não pode fazer isso, pessoal? Simples. Olha a resposta aqui. Porque o princípio do orçamento bruto não tem exceção.
O princípio do orçamento bruto diz o seguinte, ainda que o dinheiro, ele não diz isso, ele diz isso aqui, ó, que a gente acabou de ler. Verdade das coisas que é reduções, mas eu vou colocar de outra forma. Ainda que parte do dinheiro que a União arrecade vá para o Estado ou para o município, pelo princípio do orçamento bruto, a União deve colocar no orçamento o valor total do tributo, da receita. É isso. Beleza? Vamos fazer umas questões sobre esses dois princípios aí para a gente encerrar esse bloco. Universalidade, tranquilo. Orçamento bruto. Só uma dica. Algumas questões dizem que o artigo, isso é importante, preste atenção. Algumas questões dizem que o artigo 65, parágrafo 5º da Constituição, dá suporte ao princípio da universalidade. Então, eu já vi questões, principalmente da ESAF, dizer o seguinte, o fato da LOA compreender o orçamento fiscal, investimento e seguridade social suporta o princípio da universalidade. Gabarito, certo. Continuando. Isso é só um complemento ao que a gente falou. Questões 5 e 6. Por intermédio do princípio da universalidade, segundo o qual a lei orçamentária deve discriminar todas as receitas e todas as despesas do Estado, o Poder Legislativo pode impedir a execução de despesas sem a prévia autorização parlamentar. Certo. É o seguinte, ó. No momento em que eu obrigo, preste atenção, no momento em que eu obrigo que todas as receitas e despesas orçamentárias constem na LOA, eu, Legislativo, consigo impedir que o Executivo comece a gastar dinheiro sem eu estar sabendo. Na medida que eu obrigo, preste atenção, na medida que eu obrigo que todas as despesas orçamentárias constem na LOA, eu consigo monitorar e impedir, evitar que o Executivo gaste dinheiro e eu não saiba que ele está gastando dinheiro, porque tudo tem que estar na LOA. Todas as receitas e despesas orçamentárias. 6. O princípio do orçamento bruto, embora bastante representativo, não está integrado à legislação brasileira. O erro está aqui, ó, ele está. Então aqui está errado. A questão 6 está errada. Questão 7. O princípio da universalidade está expresso no dispositivo constitucional que proíbe a concessão e utilização de créditos ilimitados. Nada a ver. O princípio da universalidade ele está na Constituição no artigo 65, parágrafo 5º. Créditos ilimitados não tem relação nenhuma com o princípio da universalidade. O que tinha para a gente ver de princípio da universalidade, a gente viu aqui agora. Beleza, pessoal? Encerramos mais um bloco com 2 princípios. Daqui a pouco a gente volta com novos princípios. Até daqui a pouco.